Queridos companheiros, que a paz de Jesus esteja presente em todos os corações nessa noite de hoje. Que Jesus ilumine a todos. Antes de iniciarmos o tema, vamos prestar uma homenagem a um querido companheiro, Ernesto Bozano. Ele nasceu em 9 de janeiro de 1862, em Gênova, e desencarnou em 24 de junho de 1943. Ernesto era professor da Universidade de Turim. Ele era formado em filosofia, dotado de profunda erudição, espírito de ordem, de método e lógica. Ele entregou-se aos estudos espíritas e não mais os deixou, a ele se dedicando, desde os primeiros anos da mocidade até o final de sua gloriosa existência. Profundo investigador, homem de ciência, dedicou-se ao estudo dos problemas psíquicos. Polemista emérito, suas obras honram e engrandecem a doutrina espírita. Publicou 54 obras de cunho espírita, destacando-se animismo ou espiritismo, metapsíquica humana, pensamento e vontade, xenoglosia, enigmas da psicometria, fenômenos psíquicos no momento da morte, a morte e seus mistérios, fenômenos de bilocação. Então, a nossa homenagem a esse querido companheiro que tanto trabalho prestou à doutrina espírita através dos seus livros e das suas pesquisas. Bom, como nosso companheiro falou, o tema de hoje é do livro Um Desafio Chamado Família, iniciando com o capítulo 8, Educar-se para Educar. Atualmente, quem lida com família, quem lida com o público, toda hora se depara com problemas de ordens familiares, onde os pais se queixam muito da dificuldade que têm de relacionamento com os jovens, com os adolescentes e até com a infância dos seus filhos. E é necessário que nós tenhamos esse cuidado de nos educar, de nos conhecermos. Nós não somos pessoas perfeitas, pais perfeitos. Nós devemos procurar nos conhecer, nos avaliar, verificar quais são as nossas boas qualidades, quais são as nossas virtudes e também quais são as nossas imperfeições nos dias de hoje, para que nós possamos aprender a conviver com os nossos filhos. Nós devemos, em primeiro lugar, nos conhecer, nos prepararmos como pessoas, como seres humanos, porque somente através do nosso autoconhecimento nós podemos perceber onde nós devemos nos transformar em criaturas melhores. E também devemos cultivar já as nossas qualidades morais. Então, esse conhecer a si mesmo, conforme já falava um ditado grego, esse conhece-te a ti mesmo, encerra profundas reflexões. Quando nós conhecemos os nossos limites, nós começamos a buscar maiores conhecimentos, maiores esclarecimentos sobre aquelas dificuldades que nós encontramos para melhor nos relacionarmos com os nossos filhos. Nós, ao estarmos aqui nesse mundo, recebemos esses filhos como missão. Deus nos dá os filhos como missão. Cada pai e cada mãe recebeu aqui na terra os seus filhos como uma missão de Deus. E nós teremos que, ao desencarnar, prestar conta do que nós fizemos, de que forma nós realizamos a nossa tarefa aqui. E essa tarefa e essa missão é para o nosso progresso moral e, principalmente, para que nós sejamos colaboradores da reforma moral, do progresso moral desses filhos que nos foram confiados por Deus. Então, quando
Jesus falou para que nós amássemos ao próximo como a nós mesmos, nós devemos ter esse sentimento e passar esse sentimento aos nossos filhos. De que forma nós vamos passar esse conhecimento e esse entendimento, de acordo com os ensinamentos que Jesus nos deixou, de amar ao próximo como a si mesmo? Procurando primeiro verificar quais são as nossas qualidades que nós vamos transmitir a esses nossos filhos. E quais são as nossas imperfeições ainda, porque nós não podemos nos mostrar diante dos nossos filhos como se nós fôssemos criaturas perfeitas, infalíveis. Porque as nossas atitudes demonstram que nós ainda precisamos caminhar e nos burilar em algumas questões durante essa nossa existência. Então, nós devemos ter essa humildade de ver que ainda existe pontos a ser trabalhados em nós, e quando nós nos dispusemos, quando nós temos essa certeza que para que nós possamos ser bons pais, nós devemos nos corrigir ainda em algumas deficiências morais que nós trazemos durante essa existência. Quando nós nos dispomos a nos melhorar, Deus envia os seus mensageiros para nos amparar, para nos socorrer. Todos nós contamos com o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, e ele está sempre ali nos ajudando, nos orientando. Além desse anjo da guarda que todos nós possuímos, nós temos os espíritos amigos, os espíritos familiares, que estão ali também nos assessorando, nos auxiliando. Então, quando nós temos a boa vontade de fazermos o melhor, de sermos bons pais, certamente, de acordo ainda com as nossas qualidades, com o nosso desejo de fazer o melhor, nós estaremos sendo amparados, assistidos por esses espíritos que são enviados por Deus em nosso auxílio. Então, nós contamos com esses benfeitores que nos auxiliarão. E nós podemos superar os nossos problemas íntimos. E nós podemos também, de alguma forma, deixar que esses filhos percebam que nós estamos tentando nos corrigir ainda. Não é vergonhoso para nós, os filhos, saber que nós estamos todo dia aprendendo junto com eles. Quantas vezes nós, ao conversar 10 minutos com um filho, com uma criança, se nós tivermos ouvidos de ouvir, nós aprendemos grandes lições com eles. Nós devemos lembrar que os nossos filhos, eles são espíritos que muitas vezes já têm mais experiência até do que nós. Então, nós não podemos querer ser o dono da verdade, ser os detentores de todos os conhecimentos. Nós devemos, muitas vezes, caminhar junto com eles. E, por que não, até aprender com eles? Nesse sentido é que Jesus falou, para que nós amássemos o próximo como a nós mesmos. Se nós tivermos esse amor, nós vamos procurar nos melhorar, nos corrigir, para que nós possamos superar os nossos problemas com relação às nossas deficiências, às nossas dificuldades de relacionamento. E nós, certamente, estaremos mais amparadas e mais preparadas para conviver com os nossos filhos e ajudá-los também, de acordo com as nossas condições. Então, quando nós estamos tentando passar alguma coisa para o nosso filho, qual vai ser a forma mais favorável de passarmos aquilo? Será através das nossas palavras, dos nossos gestos, dos nossos exemplos. Certamente, os filhos, eles estão sempre nos observando e nos avaliando. Então, são os nossos gestos, o nosso comportamento. Quando nós dizemos aos nossos filhos para não jogar os papéis das balas no chão, os papéis de qualquer coisa que eles peguem e jogar no chão, nós devemos dizer a esses filhos, a essas crianças, que não deve ser jogado no chão, não pura e simplesmente porque não deve ser jogado, mas porque aquele papel ele vai cair e vai para dentro dos bueiros, e quando chover, vai ter uma enchente, vai alagar todo aquele bairro e vai prejudicar aquelas criaturas que moram ali naquelas favelas, naquelas condições
menos favorável do que o que nós moramos. São pequenos gestos, nós devemos começar ensinando os nossos filhos. E um dos principais gestos nossos é ouvir os nossos filhos. Não pensar de trabalhar demasiadamente para dar todo o conforto material. É necessário o conforto material, mas é muito mais necessário nós darmos atenção. Não importa se nós estamos o dia todo junto com os nossos filhos. Se nós tivermos 1 hora só do nosso tempo, que nós possamos ficar com nossos filhos, nós devemos fazer daquela hora que nós podemos ficar momentos de alegria, de compreensão, de muita amizade, companheirismo entre nós e eles. Ouvir o que os filhos têm a nos dizer. Ouvir o que ele fez na escola, ouvir o que ele fez no parquinho, qual foi a lição que a professora ensinou. De que adianta nós darmos um celular de R$2.000, da última geração, ou um computador ao nosso filho, e ele se trancar dentro de um quarto e entrar nesses sites aí, que muitas vezes está ali chamando, tentando levá-los para o mundo das drogas? Se nós, ao invés de estarmos nos matando de trabalhar para dar tanto conforto material, nós deixarmos de fazer aquelas horas extras a mais e nós tivermos uma qualidade de vida melhor ao lado dos nossos filhos. De conversar com eles, de assistir um filme. Às vezes, uma criança só precisa que um pai se sente ali com ele e assista um filme infantil com ele. Outro dia, eu conversando com um jovem adolescente, é filho único, e sempre estudou nas melhores escolas. E ele falando comigo que a alegria maior, a maior satisfação que ele traz, que ele guarda da infância dele, foram os momentos que ele sentava no sofá, na sala, ao lado do pai, e assistia um filme junto com o pai. Então, aquela escola, aqueles confortos materiais, não foram tão importantes para ele como aquela condição afetiva que ele tinha daqueles momentos de convivência. E nós somos responsáveis por esses filhos. Santo Agostinho, no capítulo 19 do Evangelho, ele nos fala dos filhos que nos foi dado, e ele nos faz um alerta nesse sentido. Ele nos fala: espíritas, compreendei neste momento, o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e, pondo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos foi confiada, e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Os vossos cuidados, a educação que lhes derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai que Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, o vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ele fosse feliz. Então, Santo Agostinho nos traz essa mensagem no Evangelho, para que nós possamos ter esse cuidado, essa confiança em Deus, e sabendo que o amor, ele transforma as criaturas. Nós temos que passar esses conceitos de amor, de justiça, de caridade às nossas crianças, aos nossos jovens e aos nossos adolescentes. Bom, e aqui nesse capítulo desse livro, ele nos fala também da liberdade. Nós tivemos um período em que as famílias tratavam os filhos de uma forma muito rigorosa, muito rígida, impondo os seus conceitos, que muitas vezes não eram os conceitos reais de amor, de justiça e de caridade. Então, eles tiravam a liberdade total dos filhos, e todos os filhos eram
obrigados a aceitar aquelas imposições paternas. A igreja se utilizava muito daquela passagem lá do honrai pai e mãe e usava esse conceito como sendo aquela forma de nenhum filho poder contestar um pai, nem poder debater um determinado assunto. E depois desse período, veio um período de liberdade plena, onde os filhos passaram a dominar as famílias, a mandar em casa, a determinar regras, e os pais acabaram se tornando escravos desses filhos. E hoje nós estamos vendo, na nossa sociedade, no nosso país, vergonhosamente, uma lei, o Estatuto do Idoso, e inúmeras delegacias de amparo aos idosos, porque muitos desses filhos, pela sua liberdade total, eles acabaram vivendo dentro de um lar onde o egoísmo foi o dominante naquela família, onde eles acostumaram usar aqueles pais, receber tudo daqueles pais e não serem obrigados a, de alguma forma, a praticar esses conceitos de amor, de justiça e caridade. E o resultado é as injustiças que estão acontecendo, as violências e abandono de idosos. Então, nós estamos aqui nesse mundo e, se nós quisermos realmente que os nossos filhos nos amem e nos respeitem, e que durante a nossa velhice nós tenhamos uma família e um lar onde nós possamos ficar, nós temos obrigação, em primeiro lugar, para conosco mesmo, e muito mais em relação a Deus, em relação a esses filhos, de passar esses conceitos, de ensinar eles que na sociedade, nesse mundo, todos nós precisamos de disciplina. Nós precisamos cumprir a disciplina em todos os momentos, porque através da disciplina nós podemos conversar com as pessoas e nós podemos colocar pontos que não podem ser ultrapassados de acordo com aquela disciplina que nós temos. Não é que vai existir uma regra para todas as famílias, mas nós sabemos que quando nós colocamos limite, o jovem, ele gosta de ter limites, ele se sente valorizado, ele se sente amado e amparado pelos seus pais. Eu já vi muitos jovens dizer que os pais não gostam dele porque não impõem limite. Deixa sair, não se preocupa onde que eles estão e o horário de retornar aos seus lares. Então, os jovens, eles necessitam que os pais estejam ali na figura de pai, de amigo, mas que sejam um ponto de referência para o filho. O filho precisa ter uma figura paterna e materna para servir de referência à sua vida, à sua existência. E, com certeza, eles irão passar aos seus filhos esses mesmos conceitos, esses mesmos valores que eles admiraram, que eles reconheceram e que eles receberam dos seus pais. Então, a liberdade, ela tem que ser a liberdade, nunca aquela imposição rigorosa, de dizer sempre, impor as condições e o filho não poder falar, nem poder pedir um esclarecimento. Quando nós damos essa liberdade ao filho, e nós dizemos, você tem essa liberdade de fazer até aqui, daqui você não pode, então você vai sair. Você tem o direito de sair, ir a tal lugar e retornar até tal hora. Então, nós temos que ter esse limite, e ele tem a obrigação para conosco de cumprir a parte dele, porque ele depende da nossa responsabilidade. E nós dependemos que possamos confiar nesses filhos. Quando nós não temos essa educação, quando nós não colocamos esses limites, nós acabamos nos tornando, eles não têm o respeito, não têm aquela admiração por esses pais. E muitos deles, eles se sentem tão abandonados pelos pais, porque eles observam outros colegas que sabem que o pai ele tem que retornar
aquele horário porque foi o horário estabelecido entre ele e o pai, entre ele e a mãe. E ele vê que aquelas criaturas podem voltar àquele horário e o pai vai estar esperando e a mãe. E ele sabe que se ele ficar a noite fora, vai chegar em casa no dia seguinte, o pai e a mãe não vão perguntar onde ele foi. Ele se sente totalmente desamparado, desprotegido daquela família, daquele lar. Então, nós não podemos ter rigor excessivo e não podemos dar liberdade sem ter esse controle, sem ter essa disciplina. A disciplina, o planejamento, é fundamental na vida de todos os seres. Quando nós ensinamos esses limites e essa disciplina, eles serão criaturas, homens, e eles utilizarão no seu trabalho, utilizarão no trânsito, com relação aos seus colegas, na escola, e eles serão pessoas muito mais equilibradas, muito mais bem assistidas pelo plano espiritual, porque eles estão vivenciando todas essas qualidades que Deus quer de cada um de nós. E nós, ao chegarmos no plano espiritual, seremos recebidos e seremos parabenizados por nós termos sido os pais de acordo com o nosso potencial. Quando nós deixamos de agir dessa forma, quando nós não buscamos esses caminhos e essas alternativas, muitas vezes nós precisamos da ajuda de um psicólogo, a ajuda de um centro espírita, nós precisamos de pessoas, nós não podemos delegar a responsabilidade da educação dos nossos filhos às escolas e à sociedade. Porque a educação, ela inicia, o ponto primordial dela é dentro do lar. É ali que ela tem que ser, a base dela é ali dentro do lar. A escola transmite conhecimento e complementa a educação que os pais devem dar dentro de casa. Mas não devemos delegar às escolas a responsabilidade que nós assumimos perante Deus com relação aos nossos filhos. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Buscar uma qualidade de vida através do diálogo. Não tem uma criança hoje de 6 ou 7 anos que não tenha o entendimento e a compreensão de quando um pai diz que ele não deve fazer um determinado ato e dizer por que ele não pode fazer, de que forma que aquele ato vai ser prejudicial a ele, à família dele e à sociedade, que ele não entenda. Eles entendem plenamente e ficam agradecidos por nós termos sido os amigos deles e ensinado a eles aquelas atitudes corretas. Nós não precisamos encher nossos filhos de presente, de coisas materiais. Nós precisamos dar o necessário a eles para que eles tenham uma vida, condição de vida boa. E isso, quando os pais dão presente demasiados, brinquedos demasiadamente caros, eles não dão o menor valor a isso, a esses brinquedos. Quando nós damos aqueles brinquedos, que nós sabemos que naquele dia, naquele momento, aquele brinquedo vai trazer uma felicidade àquele filho, ele vai valorizar sempre aquilo que ele está recebendo e vai sempre nos agradecer. Nós não devemos nunca esquecer de ensinar os nossos filhos a dizer um obrigado, a dizer um desculpe, a dizer um bom dia, uma boa noite, porque são esses gestos que eles levarão para toda a sua existência. É muito triste quando a gente entra no elevador, quando nós moramos num prédio, e nós não conhecemos e não cumprimentamos nenhuma daquelas criaturas que entram no elevador. Nós precisamos nos transformar em criaturas melhores. E não custa nada nós fazermos isso e ensinar isso aos nossos filhos. São esses conceitos que farão com que os grandes conceitos sejam aceitos e assimilados por eles. Que Deus nos abençoe a todos. É chegada a hora de tirarmos nossas dúvidas, fazendo pergunta ou alguma colocação dentro do tema exposto. É só levantar o braço que o companheiro levará o microfone.
Enquanto o pessoal pensa, eu gostaria de fazer uma pergunta. O estudo da doutrina espírita e a compreensão da doutrina espírita ajuda na educação dos filhos? Gostaria que você falasse um pouco. Então, queridos companheiros, nós temos um auxílio, um amparo espiritual na doutrina espírita, através do estudo, através da evangelização infantil, através do evangelho no lar. Quando nós utilizamos esses recursos que a doutrina espírita nos oferece, de nós estarmos sempre buscando livros, nós temos esse livro aqui, Educando os Sentimentos. Ele é psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, que é o espírito que é considerado pelos psicólogos como a maior psicóloga espírita que já esteve aqui na Terra. E temos esse outro livro também, de Joana de Ângeles, que fala Após a Tempestade, e fala da ingratidão dos filhos para com os pais. E Joana de Ângeles nos fala que nós devemos amar os filhos, até aqueles filhos que sentem repulsa pelos pais. Os pais devem amá-los. E aqueles filhos que são ingratos para com os pais, esses também os pais devem amar, porque são criaturas que ainda necessitam de conhecimento, que ainda não amadureceram o suficiente para ter esse sentimento de gratidão para com seus pais. E, ao desencarnar, eles terão uma visão plena de toda aquela dedicação que eles receberam durante a sua existência aqui na Terra, daqueles pais, e eles se arrependerão profundamente de, durante essa existência, terem sido tão ingratos para com aqueles pais. E muitos imploram para retornar naquela mesma família, naquele mesmo seio familiar, para que ele possa se redimir, para que ele possa compensar, dando atenção, dando carinho, cuidando daqueles pais. Pode vir na condição de filho, de irmão, mas que ele venha naquele mesmo seio familiar, para que ele possa de alguma forma, recompor aqueles gestos, aqueles sentimentos, e ele possa se reconciliar com as leis de Deus. Então, o Centro Espírita, ele nos traz muitos auxílios, muitos trabalhos. A evangelização infantil é excelente e traz muitos conceitos sobre esses ensinamentos que Jesus deixou. O Evangelho no Lar, ele nos favorece, porque quando nós fazemos o Evangelho no Lar, nós estamos fazendo com que o nosso lar ele fique protegido, amparado. Nós criamos uma corrente fluídica em torno do nosso lar. E todo aquele dia que nós marcarmos de fazermos o Evangelho no Lar, aqueles espíritos familiares e aquela equipe espiritual que nos auxilia no estudo do Evangelho no Lar, eles estarão ali presentes e facilitarão para que o nosso lar crie aquela harmonia, crie aquela disciplina do horário, e é um momento em que a família pode se reunir e fazer o Evangelho no Lar, e depois conversar ali 5 minutos ou 10 minutos sobre um tema ali que aconteceu durante a semana naquela família. Então, é um momento de nós estarmos reunidos também. E Jesus falou que quando um ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria no meio de nós. É uma oportunidade, o Evangelho no Lar, de nós estarmos reunidos e saber que Jesus está ali nos visitando e nos amparando naquele momento. Boa noite. Quando um filho, mesmo bem dentro do seu lar, ele resolve, ir morar sozinho, ter uma vida sozinha, o que os pais devem fazer? Mudar, mesmo dando bem na família, mas ele quer tentar viver em outro lugar sozinho. Se é menor de idade, os pais não podem deixar, porque eles são responsáveis até os 18 anos pelos filhos. Se for maior de idade, nós devemos ter esse amor por eles,
Porque ele estando longe de casa, ele não vai deixar o amor, ele não vai se perder os conceitos que nós ensinamos a eles. Ele quer muitas vezes sair de casa para testar esses conceitos que ele recebeu, esses conhecimentos, para que ele possa, através daquela sua liberdade momentânea, que certamente é uma liberdade apenas de espaço, mas o amor que aquela família que existiu naquele lar, ele jamais vai sair, jamais vai se acabar. Então, nós devemos ter esse respeito e esse amor, porque nós amando a pessoa. Qual é a mãe que, quando um filho está em perigo, ela não sente aquele pressentimento? Qual é a mãe que, de repente, ela sente um amor tão profundo pelo filho, e o filho liga naquele instante, ou passa uma mensagem para aquela mãe? Então, o nosso amor, o amor de mãe, ele transcende as barreiras de uma casa, de um lar. Nós devemos deixar esse filho ir, porque nós temos que confiar nele. E ele precisa mostrar para nós, muitas vezes, através desse afastamento, que ele aprendeu tudo, que aquele presente que nós demos a ele, daqueles conceitos, que ele está pondo em prática longe de nós. Então, muitas vezes, ele se sente ali dentro daquele lar tão protegido, e ele quer sair dali para que ele possa caminhar, andar com as pernas dele. Não que ele vá deixar de nos amar por causa disso. Ele vai nos amar. E cada momento que nós lembrarmos daquele filho, vamos envolvê-lo com muita luz, com muito amor, vamos passar uma mensagem, vamos ligar e dizer eu te amo. Nós devemos estar todos os momentos fazendo isso com relação às pessoas do nosso lar, dizendo uns aos outros, quando estamos no nosso trabalho, quem que não gosta de estar no trabalho, um filho ligar e dizer eu te amo? Qual o filho que, estando num lugar, muitas vezes, aquele momento que você liga para dizer eu te amo, é o momento que ele estava precisando muito de receber um eu te amo mesmo. E aquele sentimento, aquele amor de mãe, faz com que ela tenha, naquele momento, aquela vontade de fazer isso. Então, não fique triste, nós não devemos ficar tristes, deixar os nossos filhos viver a vida deles. Eles não nos pertencem, nós criamos eles para que eles consigam ser pessoas de bem. Certo? Temos uma disciplina de horário. Após a reunião, a companheira ficará por mais alguns minutos. Quem tiver alguma dúvida pode se dirigir até aqui na frente. As suas considerações finais, por favor. Eu desejo que todas as famílias do nosso planeta Terra, que elas recebam, cada um em seu lar, essa luz de Deus, esse amor de Jesus, e que Nossa Senhora visite todos os lares, e que nenhum de nós esqueçamos que Maria, a mãe de Jesus, ela sempre nos ampara quando nós pedimos o amparo e a proteção dela. Então, se nós estamos longe dos nossos familiares, se nossos filhos já saíram de casa, ou já casaram, ou estão em outro país, vamos sempre pedindo a Maria Santíssima que visite esse nosso filho, que cubra esse nosso filho com seu manto de luz, de amor, de fé e de caridade. Que tenham todos uma boa noite.